Olá, meus amigos e minhas amigas da cidade de Hortolândia, Campinas e região. Nossa live vai sair hoje, que bacana. Estou aqui com a Paola, minha grande amiga, uma pessoa que também é minha referência na política aqui da região metropolitana de Campinas. A gente vai bater um papo com ela, muito agradável. Obrigado pela recepção, viu, Paola? Muito bom estar do seu lado, conhecer um pouco da sua luta e que as pessoas conheçam também a trajetória da Paola, um grande exemplo para nós. Eu quero agradecer aqui, dessa vez sem delay, sem travar, ao vivo e a cores, então estava muito ansiosa também para esse momento, ouvi falar muito bem de você, do seu trabalho também que está acontecendo em Hortolândia, né? A gente acaba utilizando como referência, então eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço hoje. Pô, me sinto lisonjeado. Paola, muita gente de Hortolândia, né, quando nossa live lá, na semana passada emperrou, falou assim, quando que você vai fazer a próxima, porque eu quero conhecer. Muita gente se encanta com a sua luta, porque não é fácil chegar onde você chegou. Eu tenho certeza que você vai chegar muito longe só pelo seu espírito, pela sua garra, pela sua força de vontade e pela qualidade do seu debate, do seu trabalho. A gente percebe que você já é uma mulher à frente do seu tempo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas quando começou a sua trajetória política, né, principalmente aqui na cidade de Campinas, onde tudo começou, onde esse belo trabalho está indo. Então, Regis, eu sempre conto, minha mãe é sindicalista, né, professora, mas aí chegou um determinado momento que começou a ficar um pouco chato, né, estar sempre com ela, né, ela é mãe solo, então sempre acabava me levando para os atos, para as atividades, para as manifestações, né, porque eu não tinha quem deixar. E aí ficou chato, né? Chegou um momento que eu falei assim, putz, né? Não eram os meus amigos, não era a minha linguagem, era uma outra coisa. Até que chegou 2013 e aí eu fui pra rua com os meus amigos. E aí quando eu fui pra rua com os meus amigos, mudou um pouco. E naquele momento das manifestações, né? Exatamente. E aí eu fui pra rua e ali eu consegui entender que era possível fazer política numa linguagem que era minha, assim, através dos meus amigos, da minha ótica, com outras possibilidades. Aí eu aproximei da juventude do PT, comecei a ter minha formação política, né, entender por que a gente se manifestava, por que a gente fazia ato. Depois disso, em 2018, teve a execução da Marielle, né, que foi um grande baque para todo mundo. E aí, naquele momento, eu percebi que não bastava você estar num espaço de destaque, né? Enquanto você fosse uma mulher negra, você ainda seria assassinada, como vários outros corpos negros estão sendo diariamente. E naquele momento eu tinha um grupo político que queria muito discutir a cidade de Campinas, né? Queria poder conhecer, entender, dialogar. E aí a gente foi pra rua, né? A gente foi pra rua fazer campanha justamente para poder entender um pouco mais do que as pessoas queriam, né? E a gente foi muito exitoso naquele momento e aí a gente pensou, poxa, acho que dá pra gente conseguir uma vereança. Né? Naquele momento você foi candidata a deputada estadual. Deputada federal. Federal. Isso, em 2018. Era uma candidatura coletiva? Como que era? Não era uma candidatura coletiva, as candidaturas coletivas, no modo geral, estavam começando, né? Verdade. Então a gente não tinha muito bem essa perspectiva. Era uma candidatura de um coletivo, né? Mas ela não era coletiva. Ah, entendi. Aí depois veio a possibilidade da eleição aqui em 2020, né? Foi uma campanha muito... Eu acompanhei um pouco, estava de uma certa maneira envolvido um pouco aqui na campanha. E que eu percebia, né, que a sua campanha era uma campanha de militância, de periferia, era de minoria, né? E representar a minoria dentro da política é um grande desafio, porque às vezes a minoria não está organizada para eleger um candidato que a represente. Eu queria que você me contasse como foi, primeiro assim, a organização do seu grupo, porque a gente percebe que o mundo político é muito machista, sempre, o mundo 100% machista quase. Para uma mulher negra da periferia, a missão é muito mais difícil, mesmo sendo mais capacitada que outros candidatos, né? Como que foi lidar com esse machismo, essa misoginia dentro da política de Campinas? É importante ressaltar que o contexto que a gente estava em 2018 e o contexto que a gente estava em 2020 eram muito diferentes, né? Perfeito. Por conta da pandemia, né? E não só por isso, né? Eu estava num outro momento da minha vida. Então, quando acabou 2018, eu voltei para a iniciativa privada, sou formada em engenharia de computação, então voltei a ser desenvolvedora. Em 2020,
estava trabalhando ainda, né, numa multinacional, e falei assim, não, vamos fazer campanha, a gente foi muito bem, acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E veio a pandemia. E aí, na hora que veio a pandemia, né, para tentar organizar um pouco mais de como foi essa organização, deu uma dispersada, né, porque a gente não tinha muita perspectiva, né. Eu estava com muito receio do que poderia acontecer, minha mãe em casa, então como que poderia, né, ir pra rua, fazer campanha, tinha que inovar, né? Tinha que inovar. E aí a gente foi para as redes sociais. Quando você fala da representação, né, representar, né, as mulheres, os negros, a juventude, a população LGBTQIA+, é muito difícil, porque cada uma dessas pessoas tem uma pauta específica, tá num momento diferente da vida. Então, a gente tinha acumulado muita coisa em 2018, né, que foi justamente quando a gente foi pra rua, para ouvir as pessoas, para conversar, para entender. E a gente tentou repetir isso agora no modelo virtual também. Então, através das redes sociais, a gente conversava com as pessoas, mas e aí, o que você espera? O que você acha que a gente pode fazer? Como que a gente poderia propor? E tem um ponto que, assim, ser mulher na política não é nem um pouco fácil. Todo mundo fica te julgando, assim, você é muito nova, você é muito baixa, achei que você fosse mais gorda. Então tem vários elementos. Tentando te classificar dentro de um modelo que eles consideram aceitável, mais ou menos assim. Exatamente. Fica tangenciando, né, as coisas para justificar, assim, eu não quero votar em você porque você é uma mulher, sabe? Eu não quero votar em você porque você é uma mulher negra. Então, eu não quero votar em você porque você é uma mulher negra, jovem, bissexual. Então, essas coisas, né, as pessoas não falam e elas ficam tentando ali, não, mas porque você é muito nova, é muito jovem. E quando a gente conseguiu, né, ganhar esse mandato, que eu sempre falo que esse mandato é nosso, né, de todas as pessoas que ajudaram a gente a chegar até aqui, a gente também enfrentou esse tipo de coisa dentro da Câmara, né? Então, muitos não me reconheciam dentro daquele espaço. Essa pergunta que eu ia fazer para você, porque você chegou e mostrou que veio, né? Você colocou sua posição perante uma Câmara que eu considero conservadora, exceto alguns outros progressistas, eu tenho alguns amigos lá, o Gustavo, um grande amigo, mas você balançou as estruturas da Câmara quando você chegou, né? Você colocou assim, não, agora vocês vão ter que respeitar uma mulher negra, uma mulher de periferia, que tem bandeiras que vocês nunca defenderam. Exatamente. Então, até mesmo para os funcionários da casa isso é uma novidade, né? Então, logo no começo, alguns perguntavam assim, mas você é assessora de fulano, ou você tá com alguém, ou então aconteceu de um funcionário da casa marcar comigo no plenário, na hora que eu cheguei lá, ele falou assim, eu não sei do que é, tinha que ser atendida por um outro funcionário. Uma vez eu estava na mesa, né, que sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, e aí a pessoa falou assim, mas quem que é você? Você é uma assessora? Nossa. Então, essas coisas, né, que eu passo diariamente, né, não acontece só comigo, acontece também com as outras mulheres dentro da casa. Até porque, se você for ler o regimento, tem lá uma parte sobre qual que é a vestimenta das sessões, né, do terno completo. Mas não fala nada para mulheres. Então, a gente já consegue perceber que aquele espaço, ele não foi pensado para que mulheres ocupassem aquele espaço. Quem dirá uma mulher de periferia, jovem, que está inserida dentro de um outro contexto, negra, a primeira assumidamente bissexual, né, que fazendo parte da comunidade LGBTQIA+. E essas pautas, né, como você trouxe, elas não entravam nessa discussão, né, elas entravam justamente no proibicionismo. E aí a gente tenta justamente quebrar isso, né? A gente tenta justamente ampliar essas possibilidades e mais do que isso, né? Oferecer que o Estado, né, proveja para todas, todos e todes da maneira que deveria ser, né? Que acaba não acontecendo. Mas por isso que eu acho fundamental, né? Eu estava falando com o André aqui agora há pouco, falou assim, que você carrega uma missão muito árdua, porque assim, você, em tese, não pode errar, porque você vai ser a primeira pessoa que eles vão apontar o dedo.
É como se fosse uma fala do presidente Lula, que ele falou assim, olha, eu não podia errar porque era metalúrgico, que não tinha as qualidades que ele queria, que talvez eu não tivesse as características que ele queria. E ele teve que fazer um trabalho muito mais árduo que todos os outros presidentes. E eu vejo você, as pessoas estão todos os olhos para você e falam, tá vendo, vai dar certo ou não vai, né? Então eu entendo o peso da sua presença, mas ao mesmo tempo eu te vejo como uma das poucas na cidade capacitadas para fazer esse tipo de debate, esse tipo de discussão. Você é mulher guerreira, que vai para a luta, não tem medo de cara feia, enfrentou, né, todos os desacatos possíveis. A gente não teve como não recordar esse episódio triste e asqueroso até, vamos dizer assim, né? Lá, meu pai é vereador na Câmara de Hortolândia, ele até fez uma moção, né, de apoio, de solidariedade, mas a gente estava discutindo lá em casa que, assim, como que alguém tem coragem no século XXI de fazer uma coisa dessa? Aí meu pai falou assim, não mudou, continua, desde a época da escravidão, isso não mudou. Para eles é uma rotina acontecer isso, porque ninguém tomou consciência. Eu falei, pai, mas dentro de uma casa de leis, isso não poderia acontecer, porque ali é guardião da Constituição, é guardião da lei. E aí ele falou assim, mas eles nunca foram representados. Então, com a sua presença, ela representa muito para essas pessoas, e eu vejo o fardo que é você carregar milhões de vidas negras nas costas, porque eles sempre vão olhar para você e a sua responsabilidade é muito maior. E, no entanto, você também foi reconhecido por muitas pessoas, né? Você é o Petro Raça Negra, solidariedade de muitos artistas, muitas pessoas renomadas. Então eu acho que esse episódio serviu também para fortalecer o tanto que você luta pela população negra, porque eles reconheceram de uma certa maneira, né? Não, é isso, assim, primeiro acho que é importante sempre agradecer todo mundo que prestou solidariedade, recebi emoções de outras cidades também, vários nas redes sociais, muito apoio, né? E isso fortalece, né? Essa luta que é diária, essa luta que é difícil, isso me prova que eu não estou sozinha, né? Que muitas pessoas que passam isso no dia a dia, infelizmente, muitas vezes não conseguem denunciar, porque isso acontece no ambiente de trabalho, e aí não tem uma testemunha, e aí a pessoa que fez é um superior, e aí na hora que chega para fazer o boletim de ocorrência, as pessoas falam assim, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Você não vai perder o emprego? E aí você volta para aquela situação de opressão naquele momento. Não é nem um pouco fácil lidar com isso, né? Então, tem sido um processo diário, mas esse reconhecimento, né, que a pauta, né, do movimento negro, essa luta antirracista, sempre existiu dentro do que eu entendia como gente, né? A mãe sempre falou assim, olha, independente do que acontecer, você tem que lembrar que você é uma mulher negra. Você precisa saber que você, para ser igual, você tem que fazer no mínimo o dobro. Então, tá sempre com essa responsabilidade, né? De não errar, de não falhar, de não parecer suspeito, né? Isso é uma luta diária. E a gente precisa começar a quebrar com isso, principalmente para as próximas gerações. Eu acho que depois do que aconteceu comigo, a gente intensificou esse olhar, sabe? Como que a gente pode melhorar a nossa cidade? Quais são os projetos que a gente pode fazer, por exemplo, para ter uma infância sem racismo? Como que a gente pode saber as nossas origens, né? A gente sempre ouve, né, dos nossos amigos não negros, assim, no modo geral, meus ancestrais são portugueses, são italianos, ou de qualquer outra nacionalidade. Eu não consigo falar se meus pais são do Congo, por exemplo, né, meus ancestrais, ou da África do Sul, ou do Haiti, ou de qualquer outra região, ou do Egito, que fica na África também, ou de outras, de Gana. Eu não consigo falar isso. Então, isso é muito duro, assim, as pessoas não conseguem dimensionar esse tipo de coisa. Então a gente está tendo um olhar mais sensível para essas coisas, né? É difícil, mas dá para perceber que eu não estou sozinha nessa luta, nessa batalha, e isso me fortalece também e me faz ter mais vontade ainda de representar essa população que está sendo assassinada todos os dias, infelizmente, por uma guerra que não tem como a gente combater.
Bem lembrado, Paula. Ontem, né, teve o falecimento, né, do congolês, Moisés, que ele chama, né, a vítima de violência também. Isso acontece todos os dias e é importante dizer, pessoal, que a luta do racismo, contra o racismo, ela é diária, né? Nós que não temos a pele negra também somos racistas. A gente sempre fala que a gente é um racista em desconstrução, porque aquilo entra na gente. Às vezes a gente usa um termo errado, a gente usa palavras inapropriadas, né? E até atitudes mesmo, né? Como que eu estou dando para o outro, né? Mas o outro, a gente tem que entender que somos nós mesmos, né? A gente não tem que ter essa distinção, porque dentro de um sentimento da minha parte até cristão, né? É que muita gente desvirtuou o cristianismo hoje. Então, o que Cristo fala é o amor ao próximo, né? Ele não fala o amor ao branco, ele fala amor ao próximo. E é nítido que o negro ele sofre mais, ele tem muita dificuldade. Por exemplo, se a gente pegar as estatísticas de negros que conseguem chegar à universidade, como você chegou, são poucos. Então, a sua representação é muito importante para a gente, porque é difícil chegar onde a Paula chegou. E chegar onde a Paula chegou com todas as dificuldades possíveis, né? Porque o caminho é muito mais dificultoso. Eu queria aproveitar, Paula, e mandar um abraço para as pessoas que estão nos assistindo aqui. O Tim Mendes, o Ivan Gama, a Veri, o Derli, que meu pai é seu fã, assisto sempre. A Leia, a Alessandra Sarto, o Juninho, mamãe também, no programa está assistindo. O Leandro Ribeiro, o Daniel Cambuim, meu irmão Denis Atanásio. A família tem peso para te ver. A Mário Inocêncio, a Patrícia Rodrigues, o Davi Campos, um abraço da Via, Vanessa, a Laisa, a Nel, Eliana Silva, Edu, a Viviane Carolina, a Andréia Santos, a Roseli, a nossa amiga assistente social, tem um trabalho muito bacana no enfrentamento ao racismo, a Dani, a Vilma, o Carlão, o Rodney, o Alexandre, o Átila, a Fran, o Dotinha Perugini. Dota, ele é sobrinho do Ângelo Perugini. Chegou a conhecer o Ângelo? Não tive essa oportunidade, infelizmente. É uma pessoa muito bacana, assim, que nos deixou, infelizmente, do Partido dos Trabalhadores, né? Em 2012, quando eu entrei no Partido dos Trabalhadores, foi através dele. Ele me fez o convite. Aliás, eu filiei em 2010. E ele sempre me orientando, dizendo onde o caminho que queria tomar. Revolucionou Hortolândia. Hoje Hortolândia é uma cidade muito diferente do que era, né? Hortolândia é uma cidade muito periférica, era uma cidade que era patinho feio da região, por conta do presídio, por conta da falta de infraestrutura, e o Perugini, com as políticas de inclusão, com as políticas de infraestrutura, conseguiu mudar a realidade, né? Hoje a gente tem orgulho de falar que é de Hortolândia, e o prefeito Zezé, que hoje está lá, tem continuado esse legado do Ângelo, também, muito tempo atrás ele foi do PT, então a gente tem esse viés aí da questão mais progressista, né? E eu também deixei algumas perguntas, né, na caixinha lá, e eu vou falar algumas para você, tá? Essa pergunta aqui é do Rodrigo Soares. Ele perguntou assim: Paola, tem algum vereador de direita que você admira, apesar de divergir em alguns pontos? Olha, eu confesso que assim, existe um mito assim, né, do que é a Câmara. Então, a gente, dentro da Câmara, a gente a gente sempre prega pelo respeito, né? Então, independente do partido, independente das pautas, no momento que você sobe na tribuna, é uma coisa, você está aí para defender as suas ideias e tudo mais, isso é muito contundente. Mas quando você desce, né, dá para conversar com praticamente todos os vereadores. Vereadores da extrema-direita, né, é um pouco mais difícil a gente ter essa admiração, né, até porque acabam extrapolando algumas coisas, né, esses limites, né, do que é o parlamento. Mas dá pra gente ter um bom relacionamento praticamente com todos os vereadores, inclusive o caso que aconteceu comigo, todos eles foram muito solidários, me ajudaram inclusive a voltar para aquele espaço, né. Então, gosto muito dos meus colegas, tem alguns que a gente procura evitar, mas a grande maioria dá pra gente conversar. Paulo, tem uma outra pergunta de um amigo até, ele faz muito trabalho aqui em Campinas, ele é um grafiteiro, né, ele é conhecido como Cabelinho, e ele queria saber sobre a lei que foi aprovada de pichações ali na Câmara de Campinas. Queria saber o que você acha dessa lei, se ela de alguma maneira não inibe
algumas outras formas de arte, né? Porque o grafite, a pichação é tido ainda como arte marginal, né? O que você tem a dizer sobre essa lei que foi aprovada lá? A gente, quando eu era mais nova, né, antes de eu ser vereadora, eu entrava muito nessas discussões, né, do movimento hip hop que traziam essas discussões, né? O grafite e a pichação, né? Se são movimentos separados ou se eles são movimentos juntos, e qual dos movimentos, né? Porque um ele é admirado e o outro é criminalizado. Então, e a gente precisa entender que são expressões de arte, né? De forma diferente. Então, até mesmo a gente teve uma polêmica, se não me engano, em BH, que tinha um grande painel que foi pintado do lado de um prédio. E aí o artista, né, trouxe as pichações de volta, né, para o entorno, né, do quadro, fazer a moldura. E aí ele começou a ser processado por conta disso. Olha. Então, eu acho que a gente precisa entender, né, que existem expressões culturais de formas diferentes, né, da mesma forma que a gente teve a arte moderna, o cubismo, o abstrato, a gente precisa entender que são formas de expressões diferentes. Eu acho que a gente está muito longe de conseguir trazer, né, essa equidade com relação às pichações, aos grafites, essas artes urbanas, né? Eu acho que a gente está muito longe de conseguir fazer isso. Eu acho que a cidade de São Paulo conseguiu avançar bastante quando ela traz, né, aqueles paredões que quando o governador Dória, né, infelizmente, passou lá e transformou tudo em cinza, né, e teve que repintar justamente porque ninguém conseguia mais estar naquela cidade de pedra, né, sem ter uma cor. Mas eu acho que existe hoje uma criminalização muito grande, inclusive em Campinas, com relação às pichações, né? A gente precisa discutir, entender, e a gente precisa também que vocês venham, né, para dentro da Câmara, para poder trazer, né, quais são a visão, né, quais são os limites, quais são os caminhos que a gente poderia tomar. Eu conheço um pouco, mas às vezes tem algum outro local que já conseguiu avançar nessa pauta que vocês têm ideia. Então trazer isso para a gente também é fundamental para que a gente consiga avançar com isso aqui em Campinas. Paula, perfeito. Eu sempre, no meu tempo de vereadora, eu falava assim, né, que apesar de ser eleito para representar a sociedade, esse diálogo tem que ser constante, né? Não é eleger o vereador e deixar ele lá tomar decisão, porque naquela realidade que talvez tem outros pontos, né, que só as pessoas que participam sabem, né? O grafite mesmo me ensinou muita coisa, né? O grafite na cidade de Hortolândia, ele tem um movimento organizado, ele não é grande, mas ele é organizado. Eu sempre pergunto, o que você acha disso, o que você acha daquilo, né? E estudar um pouco da história, né? Até a origem da pichação, até o Raul Seixas falava uma frase que não tem jornal dá recado pelo muro, né? Isso. Então já foi uma forma também de se comunicar, já foi uma forma de dar algum recado, né? Então as pessoas não enxergam esse contexto. Paulo, outra coisa que eu queria te perguntar também quais são as suas referências na política, né? Aquelas pessoas que você admira na atualidade e aquelas que você, mesmo distante, por exemplo, que já não está mais entre nós, que é referência também para você. Olha, eu acho que não tem como não falar, né, da Marielle, que deixou sementes, né, e acredito que eu seja uma delas com muito orgulho. A Benedita da Silva é uma grande mulher também, que tem grandes reflexões e agora está tendo a oportunidade de estar um pouco mais próximo também dela. Eu acompanhei o próprio Ângelo, assim, né, a trajetória do Ângelo. Eu confesso que minha mãe tem alguns amigos de Hortolândia, né? Então eu lembro como que era Hortolândia antes do Ângelo e eu lembro como que ela ficou depois do Ângelo, assim, né? As cidades, as avenidas. Então tem muitos locais que dá pra você, se você só olhar pra frente, assim, parece que você tá numa, sei lá, cidade europeia, assim, né? Você consegue abstrair, esquecer que você tá em Hortolândia, porque foi uma cidade que tá planejada, né? Tem algumas outras referências de fora do Sudeste, né? Algumas do Nordeste. Tem a vereadora Diva, agora eu não vou lembrar o estado, Divaneide, que conseguiu inclusive aprovar o Transcidadania, por isso que ela se tornou uma grande referência, né? Para sair da cidade de São Paulo, conseguiu levar isso, implementar enquanto política municipal. Tem, Érica Malonguinho, né? Não tem como não trazer também como referência
por ser uma mulher trans, negra, que está enfrentando diversos desafios dentro da Alesp. A Leci